qual de vocês deverá fará a prova da ordem no final de semana, mas, como eu falei, informei semana passada, esses nossos encontros, os 2 encontros que nós tivemos, na verdade, tem por objeto, pessoal, trazer alguns pontos que são recorrentes nas provas da ordem, pontos esses que foram analisados nessas 38 ou 38 exames unificados, e são temas recorrentes. Logicamente que dentro do direito tributário nós temos outros temas também importantes que caem bastante, como a parte que diz respeito a crédito tributário, constituição do crédito tributário, na verdade, causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Essa última parte, pessoal, infelizmente, não teremos tempo de explorar, mas o que foi dito e colocado aqui na semana passada, no que diz respeito ao poder de tributar do Estado, mas o que nós falaremos hoje, que tem a ver com limitações a esse poder de tributar do Estado, são temas também recorrentes em prova da ordem, e o conselho que eu dei para vocês na semana passada, repito, renovo, véspera de prova da ordem, você já estudou o que podia estudar. No direito tributário, professor, o que eu posso fazer agora? Leia a parte do capítulo da tributação do Sistema Tributário Nacional, que traz 3 partes importantes, que é a base do direito constitucional brasileiro. Primeira parte, poder de tributar do Estado. Segunda parte, limitações ao poder de tributar do Estado, que é essa nosso encontro de hoje. E o terceiro, repartição de receitas tributárias, que cai muito pouco, tá? Mas pode cair. Mas, principalmente, essa parte que diz respeito aos tributos de competência da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Aquilo que eu falei semana passada é importante. Competência tributária, que é aquela vocação, aquela autorização constitucional para que cada ente federativo possa, por lei, instituir os seus tributos. Veja, eu destaquei agora, por lei, para que nós tenhamos aqui um gancho para a aula de hoje. Veja, primeiro, a Constituição Federal fala o seguinte: você, União, Estado, Município, Distrito Federal, você poderá instituir os seus tributos. Quais tributos? União, imposto de importação, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Estados, IDF, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Municípios e Distrito Federal, impostos, taxas e contribuições de melhoria, além de contribuições de iluminação pública. Veja, essa é a competência. E aí ele detalha, dos impostos, entre esses impostos, você, União, poderá instituir por lei imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, imposto territorial rural, imposto extraordinário de guerra, imposto residual. Pessoal, a Constituição, então, ela distribui essas competências, mas ela não cria o tributo. Quem vai instituir o tributo por lei, seja da espécie imposto, da espécie taxa, da espécie contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais, é o ente federativo, que é aquele que tem o poder de tributar. Só que, ao mesmo tempo que a Constituição Federal fala, você, União, Estado, Distrito Federal, município, tem o poder para tributar, para instituir o seu tributo, para aumentar o seu tributo, para reduzir, para extinguir, para conceder benefícios fiscais. Você tem competência de tudo isso. Só que existem limitações a esse poder de tributar. E veja, pessoal, quando se fala de limitações ao poder de tributar do Estado, significa limites constitucionais impostos
a esses entes federativos para que eles possam tributar, para que eles possam instituir os seus tributos. Como assim? Veja só, a Constituição Federal fala o seguinte: União, você pode criar imposto de importação. Só que para que você possa instituir ou criar esse imposto, deverá ser através de lei. E a lei vai ser ordinária. E aí, ele fala o seguinte: primeiro, limite, tem que ser por lei. Segundo, você não pode instituir o tributo hoje e cobrar amanhã. Você tem que dar um tempo para que o contribuinte possa se preparar para aquela obrigação. Veja, e ele fala qual é o tempo: 90 dias ou exercício financeiro seguinte. Ele chama isso aí, a doutrina batizou esse princípio ou limitação chamado anterioridade. Ele fala o seguinte: olha, sempre que possível, o tributo que você vai instituir será graduado de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte, daquele que paga o tributo, daquele que recolhe o tributo. E a isso ele chamou de princípio da capacidade contributiva. Veja, pessoal, quando você estuda, quando a gente estudou primeiro o poder de tributar do Estado, a Constituição Federal, de novo, autoriza. Quem autoriza? A Constituição Federal. Autoriza o quê? Que esse ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal e o município, possam, primeiro, por lei, criar os tributos. E a Constituição Federal traz aqui, como limitações, 2 tipos de limitações constitucionais: princípios e imunidades tributárias. Pessoal, só quem trata de princípios ou limitações constitucionais é a Constituição Federal, por óbvio, já que a limitação é constitucional. Só quem trata de imunidade tributária é a Constituição Federal. Então, primeira coisa que você tem que saber é que a Constituição Federal não trata de isenção tributária, trata de imunidade tributária. E bem rápido você entender a diferença básica entre imunidade e isenção. Pessoal, nos 2 casos, no final, o contribuinte não pagará, não recolherá tributos. Só que na imunidade, que é essa regra constitucional, a Constituição, ou seja, a regra constitucional já fulmina o tributo, a cobrança do tributo no seu nascedouro. Ou seja, ele fala o seguinte: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos. Ou seja, instituir impostos em relação a quem? Em relação aos próprios entes federativos, aos templos religiosos, aos partidos políticos e suas fundações, aos sindicatos de empregados, às entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. Note, pessoal, isso a gente chama de imunidade. A imunidade ela vai acabar com a própria possibilidade do ente federativo criar uma lei em relação a essas pessoas ou a essas entidades que são o quê? Que são imunes. Isso é imunidade. Já a isenção tributária, pessoal, a doutrina chama de favor legal ou dispensa legal ao pagamento do tributo. E aí, quando você fala, bom, favor legal significa que quem pode legislar? Bom, quem pode legislar a respeito de tributo no Brasil é só, pessoal, é tão somente o ente federativo. Então, caberá a esse ente federativo criar uma lei isentando aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas ou todos os contribuintes de determinado tributo ao pagamento de um tributo qualquer, seja um imposto, uma taxa, uma contribuição. Note, então, imunidade tributária, matéria tipicamente, exclusivamente constitucional. Significa dizer, quando você abrir a sua Constituição Federal, pessoal, abriu a Constituição, lá no Sistema Tributário Nacional, ou qualquer parte da Constituição Federal, e fala o seguinte, que está sendo dispensado o pagamento de um certo tributo,
de uma taxa, do imposto, de uma contribuição, ali você está diante de uma imunidade tributária. Se você abrir a Constituição Federal e lá estiver escrito o seguinte: todo proprietário de uma pequena propriedade rural, desde que única, estará isento do pagamento do imposto territorial rural. Pessoal, se estiver na Constituição Federal, pouco importa o nome que aparecer. Dispensado, imune ou mesmo isento. Trata-se de imunidade tributária. Então, toda vez que você fala, abre a Constituição Federal e existe lá na Constituição Federal a dispensa do pagamento de um determinado tributo, seja ele imposto, taxa, contribuição ou mesmo empréstimo compulsórios ou contribuições especiais, trata-se de imunidade tributária. Regra constitucional. Não esqueça disso. Chegou na prova da ordem no domingo, caiu uma questão qualquer em que ele fala que existe ali uma dispensa legal ao pagamento de um tributo, saiba que é uma isenção tributária. Agora, se ele fala que a Constituição Federal, em seu artigo tal, inciso tanto, dispensou do pagamento de um certo tributo, trata-se de imunidade tributária. Você não vai esquecer disso, pessoal, de jeito nenhum. Mas veja, falei para vocês que a Constituição Federal traz limitações constitucionais ao poder tributário do Estado, que a doutrina chamou de princípios e imunidades. E veja só, pessoal, na leitura que você faz aqui do artigo 150 e seguintes, onde está localizado, onde se encontra a maioria das imunidades e princípios tributários, você vai ver que em nenhum momento vai aparecer assim: o princípio da legalidade dispõe que todo tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto dependerá de lei. Não, pessoal. Quem chamou de legalidade foi a doutrina, foi a jurisprudência, foram os estudiosos do direito tributário, da matéria, enfim. Por isso que quando eu coloco os nomes dos princípios aqui, eu coloco o nome mais comum e alguns sinônimos, ou seja, sinônimos que já foram encontrados, já foram identificados na prova da ordem. Então, vamos começar com o princípio da legalidade. Pessoal, legalidade que, para a doutrina e para a própria OAB, Fundação Getúlio Vargas, já tratou como estrita legalidade, como princípio da tipicidade cerrada, ou princípio da reserva legal. Pessoal, legalidade, tipicidade cerrada, estrita legalidade, reserva legal, o mesmo princípio. O que ele fala? A regra. A Constituição fala aqui o seguinte, que para criação de tributo, para que um tributo seja não só criado, como majorado, reduzido ou extinto, ele dependerá de lei. Pessoal, está falando de lei. Não está falando de legislação tributária, porque a legislação tributária, ela se apresenta como uma lei, um decreto, uma portaria, uma resolução, tá? Isso aí faz parte da legislação. O que a Constituição Federal fala é da necessidade de lei para a instituição do tributo. E aí, quando falo do tributo, significa impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Mas note, pessoal, aí a pergunta que geralmente os alunos perguntam faz o seguinte: professor, mas que lei? Lei ordinária ou lei complementar? Meus amigos, a regra é que o tributo será criado por lei ordinária. Por quê? Porque quando o tributo tiver que ser criado por lei complementar, a própria Constituição Federal vai estabelecer que aquele tributo específico, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, os impostos novos ou impostos residuais, os empréstimos compulsórios, no caso de guerra, calamidade e investimento urgente, e mais as novas fontes de custeio da Seguridade Social, esses tributos estão sob reserva de lei complementar. Os demais serão instituídos, criados por lei, pessoal. Então, o princípio da legalidade é esse, o princípio da tipicidade cerrada, legalidade ou estrita legalidade. Tributo para ser criado, majorado ou extinto, dependerá de lei. Só que
O que cai na prova da ordem, pessoal, não é a regra. O que vai cair na prova da ordem serão as exceções a essa regra. E quando fala exceções, lembre-se de um único elemento que compõe o tributo, que vai compor também essa exceção, que chama-se alíquota. Pessoal, o tributo ele é formado basicamente por sujeito ativo, que é aquele que vai recolher, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário, pelo sujeito ativo, pelo sujeito, sujeito passivo, o que mais? Alíquota, desculpe, fato gerador, que é o fato que faz gerar a obrigação tributária, a base de cálculo e a alíquota. Pessoal, essa exceção só se aplica ou só se aplicará às alíquotas e não é de todo o tributo, mas de tributos específicos. Gravem esses tributos, pessoal. Tributos extrafiscais. O que é um tributo que tem uma extrafiscalidade? É que esse tributo ele não tem a função precípua de arrecadar. Ele arrecada, mas a função principal desse tributo é regular mercado, controlar mercado. E aí lembre-se desses 4 tributos aqui que eu vou falar para vocês: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras e IPI, imposto sobre produtos industrializados. Pessoal, esses 4 tributos aqui são tributos extrafiscais ou regulatórios. Em relação a esses tributos, as alíquotas, olha só, pessoal, as alíquotas, não estou falando base de cálculo, não estou falando fato gerador, estou falando alíquotas. Desses 4 tributos, 4 impostos de competência da União, imposto de importação, exportação, IOF, IPI, poderiam ter suas alíquotas reduzidas ou majoradas, por quê? Por outro veículo normativo diferente da lei. Pode ser por um decreto, uma portaria, uma resolução. Pessoal, note, no caso, só desligar esse WhatsApp aqui que vai ficar. No caso, pessoal, é importante que vocês saibam, esses 4 tributos poderão ter suas alíquotas, veja, exceção à legalidade. Mas por quê? Porque as suas alíquotas poderão ser majoradas ou reduzidas sem necessidade de lei. Tá? Mas, olha, para a criação, para a instituição de tributo, não há exceção, pessoal. Todo tributo será criado ou instituído por lei. Ainda que se admita criar um tributo por medida provisória, para sua exigibilidade, tem que ser convertido em lei ordinária. Tá? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Falamos aqui da exceção à legalidade. Imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Poderão ter suas alíquotas reduzidas ou majoradas por outro veículo normativo diverso de lei. Mas pode cair também, pessoal, um outro grupo de exceções à legalidade, que trata-se do CID combustíveis e do ICMS combustíveis. Veja, não é qualquer contribuição de intervenção do domínio econômico. É o CID combustíveis e o ICMS combustíveis. Esses 2 impostos, essa contribuição, que é o CID, e esse imposto, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, destinado aos combustíveis, ou destinado, ou tributado em relação a combustíveis, ele poderá só ter suas alíquotas reduzidas, esses 2 poderão ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas. Pessoal, olha só, era 18, passou para 10, precisa de lei? Não. ICMS, por exemplo, pode ser um acordo interestadual, por exemplo, ou um decreto estadual, vai reduzir. Depois, para voltar para 18, não precisa de lei, mas se sai de 18, vem para 10, depois aumenta para 22, esse aumento a 22 necessitaria da lei, necessitaria da aplicação da regra de que tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto depende de lei. Pessoal, isso é a legalidade tributária. Um outro princípio muito importante, pessoal, é o princípio da anterioridade. Pessoal, anterioridade, de novo, não vai aparecer na Constituição Federal falando que anterioridade é que todo tributo, quando é criado ou majorado, só poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte ou, no mínimo, ressalvados no mínimo 90 dias. Pessoal, não vai aparecer isso. Só vai aparecer assim, que tributo, quando criado ou majorado, veja, não reduzido, mas criado ou majorado,
ele só poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte, ressalvados no mínimo 90 dias. Então, você vai ter a regra do exercício seguinte e da noventena, não é isso? Só que, de novo, pessoal, na prova da ordem, pode ser que não apareça anterioridade. Já apareceu lá na prova da ordem, princípio da não surpresa. E aí surpreendeu todo mundo, porque o pessoal não conhecia esse princípio da não surpresa. Pessoal, já apareceu também princípio da eficácia diferida. Pessoal, eficácia competência tributária é você poder instituir, majorar, reduzir, extinguir tributos. Um primeiro limite tem que ser por lei. Segundo limite, eu tenho que esperar. Tem que dar um tempo para que o contribuinte possa se preparar para aquela exação. Exação é igual a obrigação, tá? Então, pessoal, o que diz o princípio da anterioridade? Vou criar tributo, vou aumentar tributo, preciso dar um tempo para que o contribuinte se prepare para aquela obrigação. Qual o tempo? Primeira regra, exercício financeiro seguinte. Se o tributo foi instituído ou majorado em agosto, eu vou pegar e só posso exigi-lo pela primeira regra, dia 1º de janeiro do ano seguinte. Mas eu vou contar também o quê? 90 dias. Pessoal, eu tenho duas regras. Exercício financeiro seguinte e 90 dias. Qual que eu aplico? Pessoal, a Constituição Federal fala que você aplicará a regra que proporcionar um tempo maior para que o contribuinte possa se preparar para aquela obrigação. Tá certo? Então, duas regras, a aplicação daquela que for mais benéfica ao contribuinte, ou seja, aquela que estabeleceu um prazo maior para que ele possa quitar ou se preparar para aquela obrigação. Meus amigos, vamos lá. Como a exemplo da legalidade, anterioridade também tem exceção. Na verdade, tem 3 grupos de exceções. Primeiro grupo, tributos que poderão ser majorados e cobrados tão logo seja realizado o fato gerador pelo contribuinte. Ou seja, desprezando a regra da anterioridade do exercício financeiro seguinte ou noventena. De novo, lembra daqueles 4 tributos? Só exclui IPI. Imposto de importação, exportação, IOF poderá ter suas alíquotas majoradas e não há necessidade de se aguardar 90 dias ou exercício financeiro seguinte. Por quê? Pessoal, exceção constitucional. Tributos estratégicos. Imposto de importação, Brasil com guerra fiscal com a Argentina. A Argentina começa a sobretaxar a entrada de produtos brasileiros em território portenho. O Brasil faz o quê? Não, eu vou fazer a mesma coisa com o produto que vier da Argentina para o Brasil. Mas aí eu vou precisar de uma lei. Não, peraí. Não precisa de lei nesse caso. Para majorar as alíquotas, basta o quê, pessoal? Basta, por exemplo, no imposto de importação e exportação, uma resolução da CAMEX ou um decreto presidencial. Pessoal, e é imediato. Aplica-se de forma imediata, ou seja, aplica-se a partir do momento em que houver a realização do fato que gera a obrigação, que nós chamamos de fato gerador. Tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo é esse. Imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Vamos acrescentar mais 2 tributos aqui? Empréstimos compulsórios, pessoal. E aí, cuidado. O empréstimo compulsório, eu falei para vocês na aula passada, que pode ser criado em 3 situações. Guerra, calamidade e investimento urgente. O que vai excepcionar e vai poder se cobrar de forma imediata, sem observar nenhuma das 2 regras, nem a noventena, nem o exercício financeiro seguinte, são os empréstimos compulsórios, no caso de guerra e calamidade. O de investimento urgente, pessoal, vai ter que observar a regra mais benéfica, 90 dias, o exercício financeiro seguinte, ok? Então, olha só, pessoal, imposto de importação, exportação, IOF, empréstimos compulsórios, só no caso de guerra e calamidade. E tem mais um último tributo, que é o imposto extraordinário de guerra.
que também não precisa aguardar 90 dias nem o exercício financeiro seguinte. Então, primeiro grupo de exceções desses três grupos, dessas três sequências de exceções. Primeira, tributos que não obedecem nenhum tipo de regra. Depois nós temos os tributos que só vão obedecer a regra da noventena, ou seja, vai desprezar o exercício financeiro seguinte e só aplica a noventena. Entre eles você tem o quê? O IPI, que ficou fora da primeira relação, Imposto sobre Produtos Industrializados. O que mais, pessoal? CID Combustíveis e ICMS Combustíveis. Pessoal, esses três aqui também só irão cumprir o quê? A regra da noventena, desprezando o exercício financeiro seguinte. E por último, pessoal, o último grupo, aqueles que só vão obedecer a regra do exercício financeiro seguinte, desprezando, portanto, os 90 dias. Sobrou quem, pessoal? Imposto de renda e alterações na base de cálculo do IPTU ou do IPVA. Tá, pessoal? Veja só. Alterações na base de cálculo IPTU e IPVA e imposto de renda. Aumentou, houve aumento real na base de cálculo do IPTU e imposto de renda, exercício financeiro seguinte. Tá? IPTU, IPVA e o imposto de renda também. Tá? Então, 3 grupos de exceções. A anterioridade. O que é anterioridade? Tributo que é criado ou majorado. Exercício financeiro seguinte, 90 dias. Regra, a que for mais benéfica para o contribuinte. Exceções, imposto de importação, exportação, IOF, imposto, empréstimo compulsório de guerra e calamidade, imposto extraordinário de guerra. 90 dias, CID Combustíveis, ICMS Combustíveis e IPI. E exercício financeiro seguinte, imposto de renda e alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Pessoal, cuidado com alterações na base de cálculo. Por quê? Porque caiu certa vez na prova da ordem, falou o seguinte, que houve a simples reposição inflacionária. Pessoal, simples reposição inflacionária não é alteração real na base de cálculo, tá? O que excepciona é a alteração na base de cálculo. Base de cálculo do imóvel, do IPTU, está em 300 mil, aumentou para 400, é aumento real. Agora, aplicou só a inflação do exercício, não é aumento real, é simples reposição inflacionária, que não entra na exceção. Ok, pessoal? Vamos lá. Princípio da irretroatividade. Pessoal, o que é retroagir? É voltar. Qual a regra? Qual é o limite que se impõe àquele que pode tributar? Meu amigo, União, Estados, Distrito Federal e município, você quer tributar? Você pode. Só que você só pode tributar fatos geradores presentes e futuros. Passado, não. Você não pode retroagir buscando fatos geradores passados, só presentes e futuros. Tem exceção? Tem, pessoal. Quais são as exceções ao princípio da irretroatividade? Lei que tenta explicar um tributo já existente, que a gente chama de lei explicativa, desde que não acrescente qualquer tipo de obrigação, nova obrigação para o contribuinte. Quando for aplicado a crimes tributários e fiscalização tributária. Pessoal, fora isso, não cabe, não pode retroagir. E retroatividade é não voltar. Tributos só podem ser exigidos de forma presente e futura. Passado, jamais, tá? Vamos lá, pessoal, continuando. Princípio do não confisco. Pessoal, esse é bem tranquilo. Fala o seguinte, o tributo não pode ter natureza confiscatória, ao ponto de esvaziar o patrimônio do contribuinte. Ou seja, aquele que vai tributar, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, ele tem o direito de tributar. O que ele não pode é exagerar na mão, pesar muito na mão, pegar e estabelecer uma alíquota tão exagerada que o contribuinte não vai suportar, vai ter que, por exemplo, se for pessoa jurídica, vai fechar. Pessoal, hoje, com esse princípio limitador, as sociedades empresárias já reclamam. Na verdade, o discurso é sempre o mesmo.
eu não suporto o tamanho da carga tributária apresentada hoje no Brasil. Pessoal, isso é porque existe ainda um princípio que limita a atuação do ente federativo. Imagina se não houvesse esse limitador constitucional. Agora, existem exceções? Ou exceção? Existe, pessoal. Tem alguns tributos que não obedecem à regra do não confisco. E aí você vai voltar o quê? Para aqueles tributos. Você lembra os tributos que nós colocamos aqui, pessoal? Os extrafiscais, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, são tributos regulatórios. Nada impede que a União, que na verdade tem competência para instituir esses tributos, possa atribuir alíquotas exageradas na forma de controlar o mercado. Então, uma alíquota de 80%, 90% ou mais de imposto de importação não é tão incomum. Ah, professor, mas é confiscatório. Pois é, mas é exceção ao princípio do não confisco. Ok? Pessoal, princípio da isonomia. Pessoal, esse princípio da isonomia aqui ele é danado. Por quê? Porque ele tem um desdobramento. Ele se desdobra em 3 situações. Primeiro, o que é isonomia? Isonomia, pessoal, não é tratar todos iguais. É tratar igual aqueles que são iguais e dar um tratamento desigual àqueles que são desiguais de acordo com o quê? No limite das suas desigualdades. Ou seja, eu cobro mais daquele que pode pagar mais e cobro menos daquele que pode pagar menos. Tá? Então, isonomia não é igualdade. É você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual dentro das suas desigualdades. Mas só que o princípio da isonomia, ele tem um desdobramento que se desdobra em 3 institutos, tá? Ou subprincípios. Que seria o subprincípio da irrelevância da capacidade civil do contribuinte, princípio do non-olet, ou non-olé, que é porque o tributo não tem cheiro, e princípio da capacidade contributiva. Esse aqui é o danado que cai em prova da ordem. Sempre cai. O que seria a irrelevância da capacidade civil do contribuinte? Pessoal, pouco importa se você é maior, se você é capaz, se você é incapaz, se você tem interditado, se você realiza o fato gerador, você tem obrigação tributária. Então, um menor de idade, por exemplo, um incapaz, um totalmente incapaz, um relativamente capaz, ele é contribuinte. Só que naquela situação que ele se encontra, na verdade, ele vai ser representado, né, por um tutor ou por um curador, que a gente chama de responsável tributário. Mas ele é contribuinte. Quando você fala, por exemplo, de uma sociedade empresária que não tem registro na junta comercial, que é uma sociedade de fato, ou irregular, o fato de ser irregular não significa que aquela sociedade não tenha obrigações tributárias. Tá? Então, a relevância da capacidade civil do contribuinte é o primeiro desdobramento da isonomia. Segundo, non-olet. Pessoal, non-olet significa o seguinte: tributo não tem cheiro. Pouco importa a origem, ainda que remota, do patrimônio, da renda daquela pessoa. Se você obtiver renda, você vai pagar imposto de renda. Justificando, por exemplo, por que um traficante tem que pagar ou tem obrigação tributária, por exemplo, do imposto de renda. Por que uma casa destinada à prostituição tem que pagar IPTU e TLP, por exemplo? Princípio do non-olet. Tributo não tem o quê? Cheio. Mas o que nos interessa está aqui, pessoal. O subprincípio da capacidade contributiva. O que fala esse princípio? Fala o seguinte: que sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Ou seja, você paga mais quem ganha mais, paga menos quem ganha menos. Então, esse cuidado, esse limite do Estado cobrar mais tributo daquele que tem uma capacidade contributiva maior. E você vê isso aí de forma clara no imposto de renda, quando você fala aí dos limites, né, das alíquotas de imposto de renda, que são alíquotas progressivas. Né? E por quê?
devido à questão da capacidade contributiva. Sempre que possível, os tributos serão graduados de acordo com o quê? Com a capacidade contributiva demonstrada pelo contribuinte. Então, esse subprincípio, pessoal, ele se subdivide também em dois elementos importantes. Tributos que terão suas alíquotas progressivas e tributos que terão suas alíquotas seletivas. Olha só, pessoal, capacidade contributiva fala o seguinte, que 3 tributos terão suas alíquotas progressivas. Ou seja, o ITR, que é Imposto Territorial Rural, o ITR, o IPTU e o Imposto de Renda. Quando se fala alíquotas progressivas, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, competência dos municípios e do Distrito Federal. Por que ele tem essa progressividade? Porque, pessoal, as alíquotas do IPTU levaram em consideração que o IPTU já fala Imposto Predial Territorial Urbano. O fato gerador dele leva em consideração não só a propriedade, né, no caso, o terreno, mas a edificação. E significa que se você não edifica, se você não constrói, aquele seu imóvel, ele não tem o quê, pessoal? Ele não cumpre a sua função social. Então, não basta você ter um imóvel, você tem que construir aquele imóvel. Aquela unidade, aquele imóvel urbano, ele tem que cumprir a sua função social. E diante dessa necessidade de cumprir sua função social, é que as alíquotas de IPTU serão o quê? Progressivas. Para que aquele contribuinte pague mais, dependendo da localização que tiver seu imóvel, e se ele não edificar, ele vai ter alíquotas progressivas até o momento que ele venha edificar ou venha construir, venha cumprir a função social. Então, pessoal, alíquotas progressivas do IPTU, ela tem uma natureza econômica, que é a localização do bem, o valor do bem, e também o quê? A questão do cumprimento, se cumpre ou não a sua função social. O ITR, pessoal, Imposto Territorial Rural, mesma inteligência. O imóvel rural não tem que cumprir a sua função social, pessoal? Então, quanto mais essencial, quanto mais produtiva for a propriedade, menor será a alíquota. Pessoal, inversamente proporcional. Quanto mais produtivo, menor a alíquota. Quanto menos produtivo, maior a alíquota, tá? Então, aqui você tem essa progressividade social, cumprimento da função social da propriedade rural. Quanto mais produtivo, menor a alíquota de TR. Quanto menos produtivo, maior a alíquota de TR. Por último, pessoal, nós temos aqui o imposto de renda. O imposto de renda está claro que a progressividade dele é econômica. Quanto mais for a sua renda, maior vai ser o seu quê? A sua alíquota aplicada, tá? Então a alíquota vai ser gravada, ou vai ser calculada de acordo com a essencialidade, generalidade e progressividade, tá certo? Então olha só, alíquotas progressivas de imposto de renda. Detalhe, hein, pessoal? ITCMD, desculpe, Imposto, Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Esse imposto aqui, pessoal, o ITCMD, ele é um tributo, pessoal, de competência dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Ele não consta na Constituição Federal como um tributo de alíquotas progressivas, mas o Supremo Tribunal Federal já entende que ele também integra esse conjunto de tributos de alíquotas progressivas. Tanto que a reforma tributária, a segunda fase da reforma tributária tem por objeto criar a progressividade do ITCMD. Tá? No caso, seria colocar na Constituição Federal o que já existe de decisão jurisprudencial do STF. Pessoal, se eu tenho tributos progressivos, eu também tenho tributos seletivos. Pessoal, o que é seletividade? Progressividade e seletividade. Quanto mais essencial for o produto, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota. Nessa inteligência também.
Se eu tenho um produto que ele é supérfluo, a alíquota dele será maior do que aquele que faz parte, por exemplo, da cesta básica. Pessoal, note. E aqui tem uma pegadinha que cai sempre, pessoal, sempre na prova da ordem. São 2 tributos seletivos. O ICMS, que é estadual, e o IPI, que é federal. Só que, olha só, o ICMS, pessoal, ele pode ser seletivo. Ou seja, o Estado e o Distrito Federal poderá aplicar alíquotas seletivas para produtos essenciais e não essenciais. Poderá, é faculdade. Já no IPI, pessoal, que é um tributo federal, ele sempre será seletivo, tá? Então, olha só, o ICMS estadual poderá ser seletivo. Faculdade daquele que institui, daquele que vai instituir o tributo, que ele tem competência tributária, qual seja os estados e o Distrito Federal. Enquanto o IPI será seletivo. Pessoal, todas essas regras são regras ou limites constitucionais, tá? Então, esses princípios, tem outros princípios? Tem, pessoal, mas esses aqui são os que mais caem. Temos aqui o princípio ainda da uniformidade geográfica, o princípio da segurança jurídica, mas esses aqui são os que mais caem na prova da ordem. Possivelmente, se cair um princípio na prova de domingo, certamente vai estar aqui no quadro. O que mais, pessoal? Outra limitação são as imunidades tributárias. Falei, imunidade tributária é diferente de isenção. Imunidade é regra constitucional. Isenção, regra legal. Toda imunidade estará prevista na Constituição Federal. Isenção será concedida pelo ente competente, através de uma lei específica da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Então, imunidade federal, imunidade tributária, ela é uma regra constitucional. A Constituição Federal, pessoal, dividiu as imunidades em 2 grandes grupos. Um deles chama-se de imunidade genérica. Pessoal, quando fala de genérica, genérica só de impostos. Pessoal, quais são as espécies tributárias? 5. Impostos, taxas, contribuições e melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Quando você fala de imunidade genérica, do artigo 156, pessoal, esse aqui, leia, tá? 156, A, B, C, D e E da Constituição Federal, você tem aqui o que nós chamamos de imunidades genéricas de impostos. Ou seja, esses entes aqui não pagarão impostos sobre renda, patrimônio, ou seja, não pagam imposto nenhum. Qual seria? Primeira imunidade genérica, federativa, religiosa, partidária, sindical, assistencial e educacional, de imprensa e cultural. Pessoal, quando você fala de imunidade federativa, significa que entes federativos não podem cobrar impostos entre si. Fácil. União não pode cobrar imposto de sua competência em relação a quem? Aos estados, municípios e Distrito Federal. Em contrapartida, o Distrito Federal não pode cobrar impostos, estou falando de outros tributos, mas impostos, de sua competência em relação aos municípios, aos Estados-membros, dentro de nenhuma União. Pessoal, existe aí o que nós chamamos de pacto federativo, o elemento que justifica essa imunidade tributária, que, olha, imunidade tributária do artigo 150, pessoal, STF já entende como cláusulas pétreas. Então, só posso acrescentar outras cláusulas, não posso retirar do texto constitucional. Essas imunidades aqui são garantias, pessoal. Garantias, tá? Então, ente federativo não paga impostos entre si. Pode estender essa imunidade? Pode, pessoal. As entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações, tá? E as empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoal, aí você toma cuidado. Se for empresa pública e sociedade de economia mista, só carregará essa imunidade federativa se for em caráter, se o serviço que prestar for em caráter não concorrencial, ou seja, de monopólio. Se for concorrencial, não tem imunidade. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, Caixa Econômica Federal não tem imunidade. Por quê?
Porque o serviço que ela presta concorre com outros bancos privados, por exemplo. Banco do Brasil, idem, Sociedade de Economia Mista, não goza dessa imunidade tributária. Então, regra, estende-se às fundações e às autarquias federais, não é isso? Municipais, etc. Mas, quanto às empresas públicas e sociedade de economia mista, pessoal, só se for de caráter não concorrencial, ou seja, de monopólio, tá certo? Pessoal, templos de qualquer culto ou imunidade religiosa, templos de qualquer culto não paga impostos. Pessoal, se houver um desvio por parte dessa entidade religiosa, ele não vai perder a imunidade. O que pode acontecer é que, por exemplo, uma igreja pega os seus dízimos e coloca e não aplica 100% nas atividades litúrgicas, por exemplo. Vai aplicar em rede de televisão, por exemplo. Pessoal, aquela renda será tributada, lógico, mas o templo não vai perder, não vai ser, não haverá o que nós chamamos de cassação da imunidade. Na verdade, o que vai acontecer é que ele vai ser tributado aquela renda, mas em regra, templos de qualquer culto não pagam impostos. Pessoal, não estão falando que não paga tributos, que pode eventualmente pagar uma taxa, uma contribuição de minoria, um empréstimo compulsório, uma contribuição especial, mas não paga impostos, tá certo? O que mais, pessoal? Partidos políticos com registro no TSE e suas fundações, ou seja, aquelas fundações que são ligadas aos partidos políticos, eles carregam a mesma imunidade do partido político. Sindicatos, pessoal, imunidade sindical só para sindicatos laborais, ou seja, sindicato de empregados, federações, confederações, centrais sindicais de trabalhadores são imunes ao pagamento de impostos. E o patronal? O patronal não tem imunidade, tá certo? Os sindicatos dos patrões, ou seja, que não seja do trabalhador laboral, não carrega imunidade. Só sindicatos de trabalhadores. Se estende a confederações, federações, centrais sindicais. Pessoal, depois do sindicato, nós temos aqui duas imunidades, assistencial e educacional. Nas duas, pessoal, essas entidades têm que ser sem fins lucrativos. Cuidado! Quando fala que é sem fins lucrativos, não significa que a entidade não possa ter lucro. Aliás, ela tem que ter lucro para sustentar. O que acontece, pessoal? Quando você fala com a entidade assistencial ou educacional sem fins lucrativos, significa que 100% do lucro dessa empresa será aplicada na própria entidade. Não poderá haver o quê? Uma distribuição de lucros entre seus sócios, entre seus diretores, etc. Tá? 100% aplica-se na entidade assistencial e educacional. Não haverá evasão fiscal. E essas entidades terão uma contabilidade auditada e diferenciada. Pessoal, cumpriu esses requisitos, essas entidades assistenciais, uma ONG, por exemplo, e um educacional, um colégio de ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade, pode ter a sua imunidade tributária de impostos, desde que cumpra os requisitos de lei que o transforma em uma entidade sem fins lucrativos. De novo, entidade sem fins lucrativos pode ter lucro e vai ter lucro. O que acontece é que o lucro será revestido 100% nas atividades da entidade educacional ou assistencial sem fins lucrativos. Ok? Pessoal, de imprensa e cultural. São as duas. A imprensa significa livros, jornais, periódicos, ou seja, só os impostos que incidirem sobre os objetos. Os livros, jornais, periódicos e tinta destinada à sua impressão, por exemplo. Quando você fala e os impostos devidos pelo editor, por exemplo, não tem imunidade. O IPTU, onde funciona a editora, vai pagar IPTU. O veículo da editora paga IPVA. Pessoal, essas imunidades aqui, de imprensa e cultural,
E cultural aqui não tem nada a ver com cultura, tem a ver com CDs e DVDs, musicais e literomusicais. Pessoal, quem deu esse batismo de cultural, de novo, foi a doutrina, tá? Então, as entidades, as imunidades subjetivas, né, objetivas, desculpe, que se aplica só ao objeto, qual objeto? Livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão, CDs e DVDs musicais e literomusicais executados por artistas brasileiros, só se aplica, só terá imunidade de imposto daqueles impostos que incidem sobre o quê? Sobre os objetos. Tá? Não se estende a figura do produtor, do editor e etc. Beleza, pessoal? Isso aí chama de imunidade cultural. Essas imunidades aqui, pessoal, são as mais importantes. Aqui são genéricas porque o quê? Essas pessoas aqui, os entes federativos, os templos de qualquer culto, os partidos políticos e suas fundações, sindicatos de empregados, entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, livros, jornais, periódicos, DVDs e CDs musicais e literomusicais, pessoal, são imunes só a impostos. Cuidado com esse artigo 150, inciso 6, porque já caiu mais de 20 vezes na prova da ordem. E o examinador pega o texto e fala assim, é vedado, pessoal, se é vedado é o quê? É proibido. É vedado à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal instituir tributos em relação a quem? Aos entes federativos, entidades religiosas, etc. Pessoal, o que a Constituição Federal fala? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios instituir impostos. Pessoal, se eu tiro imposto e coloco tributo, eu estou admitindo que esses entes aqui, ó, essas entidades, não pagarão qualquer espécie tributária. E a Constituição Federal só imuniza do pagamento de impostos. Ok? Cuidado com essa colocação. Aqui é genérica só de imposto ou impostos. Ok, pessoal? O que mais? Imunidades específicas. Se cair na prova de vocês, pode cair só uma dessas 3 imunidades específicas. E por que é específica? É que é de um único tributo. Pessoal, ITR, o que a Constituição Federal fala no artigo 153, inciso 4º, parágrafo 4º, inciso 2º? Fala o seguinte, proprietário de uma pequena gleba rural, desde que seja única, não estará isento do pagamento do ITR. Olha só, pessoal, é uma imunidade só de ITR. O que ela fala? Se você for proprietário de uma gleba rural, o que é? Uma fazenda, um sítio. Se for único, pessoal, olha só, primeiro, tem que ser pequeno. Aí fala assim, pequeno, definido por lei. E a lei fala o seguinte, para falar que é pequeno, vai depender do local, onde estiver localizada aquela gleba rural. Se estiver localizado na região do Pantanal Mato Grossense e Amazônica, são 100 hectares. Se for no semiárido, 50 hectares. O restante do Brasil, 30 hectares. Então, um imóvel rural, uma gleba rural, localizado no Distrito Federal, são quantos hectares? 30. Então, não pode ser maior do que 30. Então, primeira condição, ser uma pequena gleba rural, definida por lei. Segunda, tem que ser única, pessoal. Se ele tiver outra gleba rural, ou tiver um imóvel urbano, por exemplo, ele não tem essa imunidade. É uma imunidade subjetiva, que se aplica à pessoa proprietária do imóvel, e condicionada a duas condições. Primeiro, tem que ser pequeno. Pequeno onde? Depende do local. 100 hectares, 50 ou 30. E mais, tem que ser única, tem que ser a única dele. Se ele cumpriu essas exigências, ele estará imune e não isento. Porque na Constituição Federal vai aparecer o nome isento. Pessoal, se aparece na Constituição Federal, não pagará, estará dispensado, estará isento, na verdade, ele vai estar o quê? Imune, tá, pessoal? A Constituição Federal só trata de imunidade. Isenção é regra legal. Imunidade, regra constitucional. Pessoal, ITBI, Imposto de Competência dos Municípios, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Quando que haverá imunidade de ITBI? Pessoal, no caso de cisão, incorporação, fusão e extinção de sociedades empresárias. Se eu tiver que integralizar as cotas societárias com imóvel, por exemplo,
Eu, sócio, quero integralizar as cotas da sociedade que eu vou integrar. Eu tenho imóvel, eu vou transferir o meu imóvel do sócio, pessoa física, para a pessoa jurídica. Pessoal, essa transferência de bens imóveis haveria o quê? A incidência do ITBI. Não há por quê? Porque existe aqui a imunidade prevista na Constituição Federal, no caso de cisão, incorporação, fusão e extinção de sociedades empresárias, imune estará do pagamento do ITBI. O que mais, pessoal? Por último, contribuições sociais. Pessoal, contribuições sociais. Lembre, vamos voltar aqui, só para acabar, pessoal. Para a gente acabar aqui, que isso aí caiu na prova do ano passado. Vamos lá. Eu tenho entidade assistencial sem fins lucrativos. O que eu falei para vocês? Está aqui, ó. Entidade assistencial sem fins lucrativos, imunidade genérica de imposto, artigo 150, inciso 6º, a linha C, e significa que a entidade assistencial sem fins lucrativos, se for sem fins lucrativos, não pagará impostos, correto, pessoal? Então, impostos já não paga. Mas, além de não pagar impostos, essas entidades assistenciais também estão imunes ao pagamento de contribuições sociais. Pessoal, cuidado com essa colocação. Por quê? Porque quando nós estudamos aqui, vou apagar aqui rapidão, quando nós estudamos aqui na aula passada, as espécies tributárias, só apagar aqui um pouquinho, pessoal, só para poder finalizar aqui, e vai que cai essa questão, né, pessoal? Se cair, vocês me avisam na segunda-feira. Quando nós falamos aí na nossa... quando nós falamos aí da nossa... da entidade assistencial, então, entidade assistencial, ela já é imune ao pagamento de quê? Impostos, só que também de contribuições sociais. Pessoal, o que é uma contribuição social? Pessoal, contribuição social é uma contribuição, tá, especial, que é uma espécie tributária, que pode ser social, interventiva e parafiscal. Qual que é, pessoal? Olha só, essa entidade assistencial, ela além de ser imune ao pagamento de impostos, ela não também será imune ao pagamento de quê? De contribuição especial de natureza social. Se cair, pessoal, que a entidade assistencial ela é imune ao pagamento de impostos e contribuições especiais, está errado. Por quê? Tem que ser completo. Entidade assistencial, a assistencial sem fins lucrativos, é imune ao pagamento de impostos e contribuições especiais de natureza social. Ou contribuições sociais. Perfeito, pessoal? Beleza, pessoal. Então, pessoal, olha só. Finalizamos aqui, então, nossa proposta de hoje. Quer dizer, 1 hora realmente é muito pouco para falar de tanto conteúdo, mas seria só passar por alguns pontos que podem ser explorados, podem ser pelos examinadores no domingo. Espero que vocês tenham, quem vai fazer prova, que tenha tenha sorte na primeira fase, passe e vá para a segunda fase. E para aqueles que só estão conhecendo o direito tributário, pessoal, isso aqui é só, como diz o outro, um pupurri. Tem muita coisa ainda que tem que falar de direito tributário, tá? E outras oportunidades, por certo, a coordenação de direito deve disponibilizar outros horários para a gente vai falando de repente, temas específicos do direito tributário, para que vocês possam ter desmistificar o direito tributário. Porque muita gente tem um preconceito sobre o direito tributário e não é uma matéria tão difícil assim. Ela tem os seus complicadores, mas é uma matéria bem prazerosa de dar aula e também de assistir, dependendo da vontade do aluno assistir às aulas, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Até a próxima. Excelente feriado para vocês. Um abraço.